Bom dia, Elisandra. Bom dia, Toné. Bom dia, Thomas. É um prazer estar com vocês aqui. E sim, vim para conversar a respeito da caminhada que vai acontecer agora, né? Nesse sábado, dia 26, saindo da Rótula ali às 9h30 e indo em direção à Praça Honorato. 9h30, sala das Cinco Esquinas, a rotatória das Cinco Esquinas, desce a Júlio. Desce a Júlio e ali nessa descida nós vamos caminhando e vamos entregando também alguns materiais, né? Junto conosco vai estar a defensora Luciane, que também tem bastante material da defensoria para entregar, e também na Praça Honorato nós iremos fazer uma fala depois referente a essa tristeza, né, que aconteceu nessas últimas 2 semanas. Pois é, 10 mulheres perderam a vida. 10 mulheres. 10 mulheres perderam a vida e 10 famílias ficaram, né? Sem suas mães, sem suas tias, irmãs. E isso nos trouxe uma reflexão muito grande, né? Depois desse feriado prolongado, a gente viu que a violência contra a mulher ela não diminuiu nada, ela continua, apesar de todas as políticas que nós temos aí para nos ajudar, todos os mecanismos, ainda a gente continua exposta a toda essa perversidade, né? Não cansa um pouco saber que uma parte da humanidade, uma parte dos homens, não conseguem ver a mulher como um ser igual e a veem como alguém que é sua posse, é sua eh, exclusividade? Exatamente, cansa. Cansa muito, mas muito mais do que cansar, também nos traz a força de lutar. Eu mesma tenho uma filha com 16 anos, né? E a gente não sabe o que pode acontecer, né? A gente não sabe do futuro, o que pode acontecer. Por esse motivo, a gente resolveu fazer essa reflexão e também trazer para o nosso município que não é só a gente ficar em casa lamentando, vendo as notícias e ir nos acomodando, né? Nós temos que sair e mostrar aonde estão os mecanismos que essas mulheres podem receber de ajuda, de escuta, de fala, enfim, aonde elas possam se agarrar e levar isso para a rua para que elas tenham esse conhecimento, né? E essa caminhada, além de trazer a solidariedade que o município quer fazer, né? O nosso prefeito quer fazer, a primeira dama quer fazer, que é essa solidariedade referente a essas 10 famílias, também trazer o conhecimento para as nossas munícipes aqui também, da onde procurar, o que fazer quando acontecer esse tipo de coisa. Elisandra, ah, em alguns momentos, em algumas entrevistas aqui, a gente tem abordado uma questão de, do envolvimento da sociedade, das pessoas, especialmente daquelas próximas à mulher que está sofrendo violência. Tinha um ditado antigo que dizia que entre briga de marido e mulher não se mete a colher, mas parece que esse é um ditado totalmente superado e equivocado. Sim, é superado, equivocado e muito pelo contrário, né? Se mete a colher e não só a colher, né? A gente tem que trazer os números de telefone que as mulheres podem ligar. Daqui a pouco mesmo, ontem eu fiz uma breve fala numa associação e nessa associação tinham 12 mulheres e lá eu conversei com elas. E só naquela conversa que eu fiz ali, no momento que eu saí dali, eu já recebi 2 telefonemas para a Coordenadoria da Mulher para relatar. Olha, minha vizinha está sofrendo abuso, todo dia é espancada, eu vejo o marido bater nela. E é chocante ouvir isso, mas ao mesmo tempo também a gente começa a tomar certas atitudes para proteger essas mulheres, né? Porque a coordenadoria ela serve para isso, né? Ela serve para levar informação para os órgãos que são especializados nisso, para levar a proteção para a mulher e também para ajudar essas mulheres a saírem de dentro dessa situação, né? Elisandra, nós entrevistamos aqui numa oportunidade a doutora Lilian Sim, Ritter, e ela, de maneira muito franca, ela disse qual é a atitude que ela toma, como juíza, como mulher, quando chega um relato de violência contra a mulher. Ela determina imediatamente, né, as medidas protetivas e, dependendo do relato, encarcera o abusador, o agressor.
Ou seja, o judiciário está ao lado e ativo nesta luta contra a violência da mulher. O judiciário está ativo, né? Nós temos um judiciário aqui em Cachoeira que ele tem um olhar bem em cima e firme em cima dessas situações, tá? A defensoria também está em cima disso, e nós temos os órgãos de proteção também, né? O pelotão da Maria da Penha, que desempenha esse papel, né? Da última vez que eu estive lá conversando com eles, eles falaram para mim que eles estavam assistindo 236 mulheres aqui do município. Então, esse é um número muito grande, né? Quando a gente pensa quanto município de mulheres sendo atendidas, né? Sendo atendidas, protegidas, de uma certa forma, onde que eles mantenham contato depois que aconteceu algum tipo de violência com essas mulheres. E a violência, ela começa não só na parte física, ela começa com os xingamentos, ela começa com toda aquela agressividade, a maneira de falar que já muda da pessoa dentro de casa. E as pessoas, quando acontece de uma mulher passar por uma violência física e essa violência ela é permanente, geralmente quem vê ao lado começa a dizer: ah, mas ela está acostumada com isso, ela não sai disso aí, ela quer ficar nisso aí. Não, não é isso. Os nossos olhares não podem ser julgadores, nem os nossos ouvidos. Nós temos que acolher essas mulheres. Porque muitas vezes essa pessoa ela tem em casa 3, 4, 5 filhos e ela não consegue um trabalho, ela não consegue trabalhar. E aí o que acontece? Ele começa com a violência psicológica, né? A dizer: então, tu vai sair daqui, tu vai para onde? Aonde que tu vai sobreviver? Tu vai levar as crianças para onde? A família já não quer mais estar contigo, porque a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela começa através da violência, e essa violência ela se expande para os familiares. Então, ela, de uma certa maneira, ela começa a agir de uma maneira que ela traz os familiares ou para ele e deixa contra aquela vítima, ou então ele começa a excluir aqueles familiares e aquela pessoa fica só para ele. E aí ele começa com as agressões, tanto físicas, psicológicas, enfim, né? E isso é uma coisa muito séria e a gente precisa estar atento a isso. E uma coisa que eu coloquei, inclusive nos meus 100 dias de governo, quando apresentei, colocar a questão do Centro de Referência à Mulher, né? Que é um centro que ele traz atendimento para a mulher, tanto da parte jurídica, psicológica e social, que é uma coisa que a gente pode implementar aqui em Cachoeira também, né? Assim como veio Casa, assim como ontem veio Ser Mulher, né? Através da política do nosso prefeito, da vereadora Juliana. Nós também temos condições de amanhã conseguir ter esse centro de referência à mulher aqui, onde a gente possa dar uma ajuda maior ainda para essas mulheres, né? Para quem quer ajudar, sabe de um caso ou é vítima da violência, uma mulher vítima de violência, como ela deve agir? A pessoa, quando descobre que sabe que tem alguém que está sofrendo algum tipo de violência, pode ligar para o Disque 100 ou pode ligar para o 180. Tem esses dois números que a pessoa pode ligar. E ali ela pode fazer a denúncia, né? Pode fazer no anonimato, não ficam sabendo. E aí, a partir daí, eles vão começar a tomar as devidas medidas, né? Muito bem. Elisandra, reforçando então, sábado, uma caminhada a partir das 9h30, saindo das 5 esquinas. Saindo das 5 esquinas. Quando nós chegarmos na Praça Honorato, ali a gente vai conversar um pouco com o público que nos acompanhou, fazer uma reflexão sobre o assunto, né? E também, nesse mesmo momento, a gente previne para que o nosso município, amanhã ou depois, não esteja dentro desse quadro que aconteceu nesses últimos dias aí. A nossa prevenção. Viu, Elisandra, dá para ver, a reunião foi anteontem, do governador, o governador chamou todo mundo no palácio lá, porque ele vinha muito feliz que a Brigada, a Polícia Civil, estavam conseguindo diminuir a violência em geral, né? Em crimes, né? Assaltos, prejuízo de patrimônio, etc, etc. E também os índices de feminicídio tinham caído, e de repente eles explodem num espaço de 2 semanas, assim, de um jeito que deixou todo mundo perplexo e dava para ver que o governador estava atônito. Ele disse: pô, mas onde é que nós erramos aqui? Sim. Onde é que nós erramos? Há pouco, não faz 15 dias, eu tive na Assembleia Legislativa, lá em Porto Alegre, falando a respeito do feminicídio,
tá? Eu também fiquei chocada quando vi as notícias, né? E a gente agrega isso. Eu tive um tempo, eu trabalhei no Conselho Tutelar durante um ano. Finais de semana, feriados, são as épocas onde que mais acontecem violência, tanto com crianças quanto com mulheres, né? Esse período prolongado que a gente fica, que seria um descanso para nós, né? É o momento onde que as autoridades e as pessoas que são envolvidas com esse público, tanto mulheres quanto crianças, eles acabam tendo que trabalhar mais, pois é o momento onde que as famílias muitas vezes têm atritos, né? E lembrando sempre que nós temos a Maria da Penha, né, que é uma proteção da mulher, né? Tudo que acontecer tem que ser relatado, né, para a Polícia Civil, mas muitos desses casos que aconteceram de morte nesse final de semana, as pessoas já estavam com medida protetiva. Elas já estavam. Então, o que nós temos que parar para pensar é o que nós podemos fazer ainda além disso, para que mesmo que tenha a medida protetiva, nós consigamos proteger mais ainda a vida dessas mulheres, né? Porque nós estamos expostas. Não é a lei, ela existe, né? Foi aplicada, mas e aí? Como que aconteceu tantas mortes assim? É o momento da nossa reflexão. Elisandra Ramos Duarte, coordenadora de políticas para as mulheres, muito obrigado pela presença aqui no programa, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço.